pessoal, bom dia! Tudo certinho com vocês? Tudo bom? Tudo em paz? Turma, hoje nós vamos para a nossa aula de geografia, tá bom? Dia 3 de julho, né? Sexta-feira, já terminamos mais uma semana. A professora gostaria que vocês enviassem fotos de vocês fazendo atividade para a professora fazer o videozinho das atividades da semana, tá bom? Fica bem bonitinho, tá? Depois fica postado lá na página do Face da escola para vocês, a mamãe, o papai curtirem, tá bom? Então vamos lá, pessoal? Nós vamos para Geografia, páginas 12 e 13. Nós vamos falar hoje sobre os problemas ambientais no campo, tá bom? E é uma aula bem interessante. A professora não vai ficar muito assim na leitura, eu vou mais estar explicando para vocês. Depois vocês vão fazer a leitura do texto na apostila para depois responder as atividades da página 13 do jogo rápido. Tudo bem? Antes da professora começar a explicação, no texto vai aparecer fauna e flora, lembrando que fauna é o conjunto de animais que vive em um determinado espaço. Flora, um conjunto de espécies vegetais de um determinado espaço, tá bom? Uma outra coisa, nós vamos falar sobre problemas ambientais no campo. E aqui na apostila, na página 12, está falando que a Amazônia é o território que mais sofre com o desmatamento. Nós vamos estar falando sobre desmatamento, que é um dos maiores problemas ambientais do campo, tá? Com as queimadas no Brasil. Então, na Amazônia está existindo muitas queimadas, tá? Então, a Amazônia é o território que está mais sofrendo com o desmatamento por conta das queimadas, tá bom? A população também de lá sofre com esses problemas, porque causam problemas respiratórios. Além dos problemas ambientais, ocasionam também problemas de saúde nas pessoas que moram lá. Então, vamos lá? O ser humano, por conta do seu trabalho, ele acaba alterando as paisagens. Algumas vezes ele muda a natureza sem necessidade ou sem observar que as alterações feitas podem causar efeitos negativos, tá? Então isso é uma coisa muito importante, né? E que tem que ser mudada. O ser humano ele precisa saber que ele pode sim, ele precisa do seu trabalho, de repente ele precisa alterar uma paisagem para construir alguma coisa, só que isso tem que ser de uma forma muito bem planejada, muito bem estudada, não é? Com muita consciência para que não cause danos para o meio ambiente, não é isso? O nosso planeta, não só o nosso país, o nosso planeta está precisando desse olhar do ser humano, não é? De ele perceber que muitas atitudes dele estão prejudicando demais o meio ambiente. E isso precisa ser mudado, tá bom? Problemas ambientais no campo. O primeiro problema que nós vamos falar, que é um dos problemas principais para as pessoas que vivem no campo, para todos nós, né? Nós dependemos do campo também, é o desmatamento. O desmatamento ele é realizado para abrir espaço para novas áreas de cultivo e pastagem. Muitas espécies da fauna e da flora são destruídas, tanto pela derrubada das árvores, quanto pelas queimadas, que prejudicam o solo e poluem o ar. Então, o desmatamento, ele é feito o quê? O fazendeiro vai lá, compra aquelas terras que está cheia de vegetação, só que ele precisa tirar aquela vegetação para cultivar, para plantar ou para os animais pastarem. Aí o que acontece? Desmatou, mexe com o quê? Com a fauna
e com a flora, elas são destruídas naquele determinado espaço. Porque existe a derrubada das árvores, muitas vezes existem as queimadas, que além disso prejudicam o solo e poluem o ar. A erosão também é um problema ambiental no campo. Quando a vegetação é retirada daquele lugar, o solo fica totalmente desprotegido, porque aquela vegetação que está ali, ela protege o solo. Por que ele fica desprotegido? Porque ele fica sujeito à ação das águas. Quando chove, vem a chuva forte, se a vegetação está ali, ela segura o solo. Não é verdade? E os ventos também, quando vem os ventos fortes, se existe uma vegetação cobrindo aquele solo, ele não vai ser prejudicado. O solo, sem essa vegetação, ele vai se desgastando e nele vão surgindo buracos. Isso é a erosão, tá bom? Aqui na apostila vocês têm, olha, retirada da vegetação para comercialização da madeira, tá? Áreas de vegetação sendo devastada por queimadas. Erosão do solo em área de pastagem. Olha como que o solo fica, né? Está mostrando aqui na apostila, olha, como o solo fica quando ele entra no estado de erosão, tá bom? E aqui do lado, nós vamos falar agora também de um outro problema ambiental, que é o assoreamento. A professora não mostrou aqui, ó, erosão, tá? Erosão, tá? Que é a explicação da professora. Aqui, o desmatamento, tá bom? Também a explicação da professora. Desmatamento, a erosão. Agora nós vamos falar sobre o assoreamento. Que problema ambiental é esse no campo? A água da chuva e a ação dos ventos carregam partículas do solo que podem ser depositadas no fundo dos rios, causando o assoreamento. Tirou a vegetação, a água da chuva e do vento carrega todos os materiais que tem naquele solo para o fundo dos rios. O que é isso? Causando o assoreamento. São essas partículas, esses materiais que vão para o fundo dos rios. Esse acúmulo de partículas lá no fundo dos rios reduz a profundidade dos rios. Então o rio ele está lá embaixo. Vai carregando de materiais de partículas com assoreamento, ele vai ficando o quê? Mais rasinho, né? Altera o percurso dos rios, pode alterar. Por exemplo, o rio ele tem o percurso dele para cá. Com o assoreamento, ele pode mudar o percurso dele. Isso diminui os peixinhos no rio, o rio vai ficando mais raso, vai diminuindo, os peixes eles vão procurando outro lugar e também pode dificultar a navegação, né? Os barcos, as canoas dificulta também, porque o rio vai ficando mais rasinho, tá? Então esse é o assoreamento, tá bom, pessoal? Então outro problema ambiental do campo. Nós temos também mais 2 problemas ambientais no campo. Lá na página 13 está explicando que vocês vão fazer a leitura também depois. Os agrotóxicos. Essa prática da utilização dos agrotóxicos prejudica o ambiente natural do campo. Claro, não existe no campo, não é? Se for usado de forma inadequada. Por que eles usam os agrotóxicos? São substâncias que eles colocam, principalmente na vegetação, por conta de pragas na vegetação. Que são pragas? São insetos que destroem a vegetação. Então, eles usam essas substâncias para matar essas pragas. Só que se isso for usado de forma inadequada, esses agrotóxicos podem contaminar o solo, os alimentos e também a água dos rios. Então, os agrotóxicos, muitas vezes, eles têm que ser usados, mas tem que ser usado de uma forma consciente, né?
com pessoas especializadas, tanto na fabricação desses agrotóxicos, como na colocação desses agrotóxicos. Então, é muito importante, tudo tem que ser planejado e pensado adequadamente, tá bom? E nós temos também no campo o garimpo, que é a extração dos minérios, né? Nós já falamos sobre o garimpo, né? A mineração é extrair, principalmente o ouro, pedras dos fundos dos rios, principalmente, tá? O garimpo, ele pode poluir a água, as águas e o solo. Os materiais rejeitados, então eles vão lá à procura de minério. O que não é importante para eles vai ser do quê? Despejado no solo ou na água de forma inadequada. Então pode poluir as águas e o solo. Tudo, mais uma vez, tem que ser feito de uma forma consciente e correta, para que nós não temos tantos problemas ambientais no campo como nós temos hoje, tá bom? Então aqui, ó, os agrotóxicos, tá bom, turminha? E o garimpo, ok? Na lousa a professora já colocou, né, ó, problemas ambientais no campo. Desmatamento, erosão, assoreamento, agrotóxicos e garimpo. Vocês vão fazer a leitura do texto das páginas 12 e 13, que foi sobre tudo que a professora falou, e vão responder 3 perguntinhas no jogo rápido. A última pergunta, a C, está dizendo assim: no município onde você mora, você já observou algum problema ambiental? Falando em Poá, eu acredito que desmatamento já teve ou ainda tem, erosão também tem, né, um pouquinho, assoreamento também, somente as pessoas que plantam, que moram em chácaras, em sítios próximos aqui, né, aqui nessa área mais do bairro da Nova Poá, indo para Suzano, ainda tem, né, sítios, chácaras, plantações, então acontece um pouco também. Agrotóxicos também, acredito que aconteça em algumas plantações. Garimpo não tem, né? Garimpo eu desconheço em Poá, tá? Então, é mais ou menos isso que vocês vão responder na perguntinha C, tá bom? Então, façam uma leitura, respondam as 3 perguntas, tirem uma fotinha e encaminhem para a professora. Qualquer dúvida, perguntem. Tudo bem? Tá? Até a próxima aula.